Como criar um personagem interessante? Os personagens são a ponte entre a história e público. É justamente através deles que, nas narrativas clássicas e modernas, nós criamos um ponto de conexão. É através deles que começamos a nos importar. Mas o que é necessário para construir um personagem que se destaque? Quanto mais complexo, melhor, você pode pensar. E de fato, quando nós observamos os maiores personagens dos últimos tempos de conexão entre público e histórias, temos provavelmente mais personagens que saíram de séries de televisão do que necessariamente de filmes. As séries, elas entregam para os roteiristas a possibilidade de desenvolver o seu personagem em diversos episódios, quando os filmes têm apenas algumas poucas horas para tal. Mas eu, particularmente, não acredito nisso. Na verdade, a ideia de complexidade, de profundidade na construção dos conflitos que um personagem vai encontrar, não garantem uma conexão real, ou seja, não garantem que aquele personagem de fato vai funcionar. A complexidade que cabe aos humanos não é a mesma complexidade que habita nos personagens. E hoje eu quero propor aqui para vocês um caminho diferente de análise de personagem, onde quanto mais simples o personagem, melhor. Um disclaimer aqui entre nós é dizer que uma coisa não anula a outra. Existem muitos personagens com vários conflitos que são interessantíssimos e outros que são extremamente simples e funcionam demais. E para isso nós vamos utilizar o protagonista do filme Le Samouraï de 1967, dirigido pelo Jean-Pierre Melville, interpretado por Alain Delon, o icônico personagem Jeff Costello. O diretor Jean-Pierre Melville pode não ser um nome tão forte do panteão de diretores para a maior parte das pessoas, mas a verdade é que o seu trabalho influenciou muitos dos grandes diretores. Inclusive, ele foi colocado como uma espécie de poderoso chefão ali, o grande padrinho da Nouvelle Vague. Ele inspirou outros diretores que nós já conversamos bastante aqui no canal, como o próprio Tarantino, que teve no Jean-Pierre uma das suas maiores influências, principalmente no início da sua carreira. Os personagens de Cães de Aluguel, com os nomes com cores, por exemplo, é uma grande inspiração nesse diretor. E depois de assistir ao filme Le Samouraï, eu não pude deixar de notar o quão simples é o personagem Jeff Costello. E eu fiquei refletindo sobre isso. Esse ano aqui no canal eu fiz uma cobertura sobre Succession, onde nós temos o Kendall Roy, um personagem extremamente complexo, cheio de conflitos, que nós acompanhamos ao longo de 4 temporadas com muito prazer, ao lado de todos os outros personagens também cada vez mais complexos. Mas quando a gente para pensar em todos os personagens que estão à disposição no panteão do cinema, nós podemos perceber que a simplicidade é um elemento muito potente. Fiquem tranquilos porque eu não vou dar spoilers do final desse filme. Mas ao observar o protagonista dessa obra, nós temos um plot muito simples e básico sendo estabelecido. Nós vamos acompanhar um homem se preparando para cometer um crime, todos os detalhes, ver o quão meticuloso ele precisa ser no seu processo para não deixar nenhuma pista. Depois do crime, vamos acompanhar esse homem tendo 2 tipos de problema, um com a polícia e o outro com os contratantes. O personagem, ele tem algumas características marcantes, e elas se dão justamente em um campo principalmente externo. Ele fala pouco, tem relações bastante frias com as pessoas, até mesmo quando existe uma intenção de romance com uma das personagens, ele não abre espaço para que isso aconteça. Do ponto de vista de figurino e direção de arte à sua volta, nós temos um personagem que está sempre muito arrumado e limpo, usando um casaco e um chapéu que carregam um grande estilo e um design marcante para o seu corpo. Designs esse que dão um destaque para esse personagem que, curiosamente, está boa parte do filme tentando passar despercebido. Ele mora em um apartamento bastante escuro e decadente, com uma aparência suja e velha, tendo como único ponto de vida dentro daquele apartamento o seu passarinho, o qual ele alimenta com cuidado e que também se prova bastante útil ao longo da narrativa. Mas aqui nós temos um ponto de humanidade desse personagem, coisa que também acontece durante o crime cometido, porque ele mata uma pessoa e acaba sendo visto por outra, mas decide poupar a sua vida. As suas ações são cuidadosas e mesmo que o personagem não demonstre as suas emoções, nós sabemos que ele não quer ser pego. Basicamente, temos um personagem onde não sabemos de onde ele veio,
para onde ele quer ir, por que ele faz o que faz e nem mesmo como chegou nesse ponto. Quando a gente pega a filmografia do Jean-Pierre Melville, nós temos um diretor que passou pela Segunda Guerra Mundial, inclusive estando presente na Batalha de Dunkirk. Então é um diretor que, mesmo se envergonhando, deu algumas declarações dizendo que os tempos de guerra foram os tempos mais bonitos de sua vida, porque lá ele encontrou uma virtude dentro de si ao ter todos os seus limites testados diante da guerra. Então, o diretor traduz isso para sua filmografia ao fazer os filmes de gênero. Esse é um outro tema para um outro vídeo, mas a beleza é que os filmes de gênero, eles possibilitam aos realizadores, aos autores, construir obras extremamente profundas e significativas, ao mesmo tempo em que trabalham ali e até mesmo remodelam as convenções. No caso, então, em Le Samurai, nós temos um guerreiro, nós temos um personagem que é retratado como um samurai nos tempos modernos. Foi um dos grandes objetivos do diretor, de trazer essa figura que é uma figura que tem as suas próprias regras, que tem a sua própria integridade, que trabalha de forma bastante profissional e que carrega em algum nível pessoal a sua própria filosofia, a sua própria integridade. E é justamente por isso que ele está completamente corrompido dentro desse mundo. Com os filmes de gênero, nós podemos dizer que estamos vendo histórias sempre muito parecidas, mas nós também esperamos ser surpreendidos de uma forma ou de outra. Quando nós pensamos nesse personagem solitário, calado, muito bom no que faz, com pouca conexão com o mundo externo, mas ainda assim com pequenos pontos de humanidade, nós temos um personagem que funciona perfeitamente. E ele funciona dessa forma porque serve como um condutor da narrativa, uma ponte para que a gente possa mergulhar nesse mundo, nos relacionando com o protagonista e principalmente com o que ele representa. A facilidade de conexão e até mesmo de projeção sobre aquela figura acaba crescendo. Ela vira uma representação de um sentimento que os homens à época poderiam sentir em um mundo pós-guerra. E ao mesmo tempo pode ser apenas o protagonista de um filme de gênero, onde você não necessariamente precisa fazer uma análise complexa. A beleza dessa simplicidade, na minha visão, está justamente nesse alcance que é conquistado. A cada nova camada criada, a cada nova característica ou conflito apresentado, maiores são as possibilidades de interpretações e até mesmo de um afastamento do público em relação àquele personagem. Aqui, esse personagem funciona como uma espécie de espelho para o público e para as crises que esse diretor gostaria de retratar do espírito humano dentro do mundo em que vivemos. Para onde vai a beleza? Para onde vai a nossa virtude quando vivemos em um mundo completamente corrompido? Esse personagem, ele já foi traduzido em diversas outras leituras. São personagens solitários que muitas vezes, aparentemente por serem tão simples, acabam na verdade refletindo o que o mundo é. Nós acabamos nos conectando a esse protagonista e desejamos que ele possa superar os obstáculos. E isso acontece porque ele não é apenas uma tentativa da representação de humanidade. Ele é a representação de uma força, de uma ação que é conduzida exclusivamente para que o gênero se estabeleça de uma forma interessante. Ele seria só isso. Mas é claro que nas mãos dos autores, esse mecanismo que foi criado nos grandes estúdios ganha uma profundidade, onde os personagens e a sua realidade também se transformam em um comentário sobre a realidade, um comentário sobre o seu tempo. E é claro que a presença de uma grande estrela como Alain Delon no protagonismo também ajuda bastante a criar essa conexão e essa beleza do personagem. É possível dizer que a simplicidade muitas vezes é tão reveladora quanto as tentativas de complexidade, com muito potencial de conexão com as pessoas para conversar sobre os temas relevantes, colocados ali de forma bastante sutil por trás de um filme de gênero extremamente bem executado por um dos grandes gênios do cinema. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Fazia muito tempo que eu não realizava um vídeo análise aqui no canal. Quero muito voltar com esse formato e a opinião de vocês vai ser muito relevante. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e a gente se encontra no próximo vídeo.